E aí o Gabriel, que é o nosso operador. E aí, Gabi? Já Estamos gravando. Muito bom o teu pitch de vendas, Vinha. Parabéns, vamos gravar e levar pra Foi ele. bem, foi rápido. Não, foi rápido, pontual, Já sei. cirúrgico. Já tem alguém pra indicar. Aham. Perfeito, bom. E é a melhor coisa, né? É a indicação que vende, né? E aí, a gente É melhor que se vender é Não, diz que tem uma estatística que para alguns empregos, essa coisa de currículo, fazer uma boa apresentação, isso não vale nada. Porque tem alguns que as vagas, elas demandam urgência de reposição. E às vezes, você ter passado pelo cara um dia antes, ele vai lembrar de você e não vai lembrar da outra pessoa, porque ele tem urgência. Como ele já te conhece ou você foi indicada por alguém, ele vai te contratar. É rápido. Uhum, é verdade. Tem que ser. Só porque ele te viu. Aham. Ah, lembrei dela. E aquela menina, ela... O CEO daquela empresa, pô, mas ela cabe aqui, hein? É isso. Aqui em São Paulo. Aí manda ali 2 mensagens. Não vai, Conhece? não. Conheço. Não Pá. vai, não. Não. Não precisa chamar 2 vezes. Chamou o E a modelo. Paloma é a CEO da agência. É, que não- da volume agência de empresas mesmo. que a gente tá. Cada um é dono de uma Verdade. empresa e a gente fica. E o meu negócio hoje em dia é fazer negócio. É trazer as pessoas e tal. Mas a gente tá aqui falando, estamos gravando e as pessoas. E aí, quem é, né? O que Virou tá uma grande- acontecendo? É, né? não, as pessoas... que tá acontecendo? Ué, pessoal, o que é isso? Será Que tá coisa sem boa, querer? uma resenha. Será que eles Começou- estão testando o áudio? Será que esse episódio vai ser um lindo teste? É. Pode ser? Um vinhozinho já pra, né? Então, o vinhozinho foi pelo caminho. Claro. Encontrei, né? Caminho os da amigos, descompressão, né? Aí ele já pegou, entrou no caminho Eu do acho que, projeto. claro. E Os outra, amigos que E recebem outra, bem, que né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, vamos só olhar aqui, já são 18 horas Que fique claro isso para as pessoas que estão vendo em qualquer horário, e né? 10 minutos. Você pode estar vendo em qualquer horário, mas já são 6h10. Em Gramado, um frio. Isso. E depois do meio-dia não é considerado alcoolismo. Não é. Claro não é. que não. E lembrando que sempre é depois do meio-dia em algum lugar do mundo. Exato. Então, Exato. É uma Eu questão sei de que não ponto de tem nada a vista. ver isso, mas eu tenho uma amiga lá em São Paulo que ela diz o seguinte, é uma coisa genial, porém, não façam, por favor. Ela diz Ai, ai. essa coisa em algum lugar do mundo é meio-dia, então já dá pra beber. Ela usa uma outra coisa. Quando ela era solteira e aí ela começou a namorar em São Paulo, ela dizia: outro DDD não é traição. tá. É algo moderno. É, Disruptivo. eu acho que lá em casa. Não vai funcionar. Lá em Não, casa- mas isso é para pessoas que não são comprometidas. Entendi. Entendi. Para os comprometidos continua sendo a mesma coisa de sempre, É aquele desde negócio que o mundo é mundo. conservador, mais tradicionalzinho. Isso. Tá bem. Família brasileira. Família brasileira. Mas Pronto, é bem resolvido. moderninho, né? É, a gente Mudou de DDD. tem que acompanhar Dá as pra evoluções. Quem sabe, Fernando? Acho que não, né? Vamos continuar no conservador, né? Meu Deus. Fernanda pousando aqui agora. Fernanda, não se preocupe, eu tô aqui. Estamos Não fechados. tem, não tem. Sabe que uma vez a gente divergiu sobre alguma coisa, eu falei assim, mas ela não tem que confiar nas pessoas também, ela tem que confiar em mim e eu tenho que confiar nela, porque é isso aí, é feito disso. Mas, Marco, a tua história, quem tu é, eu acho que é a mesma coisa, né? Todo mundo já sabe, né? Ou então já viu mais ou menos, que é o que mais acontece, porque repórter, ele aparece menos do que o apresentador. Tá, Muito menos. tá. O repórter, se você pegar uma reportagem vamos supor, de 3 minutos, que é uma reportagem grande, o repórter aparece 20 segundos, 30 segundos. É muito louco. Então, as pessoas, elas têm uma... Elas sabem, mas às vezes o cara não sabe o nome. Uhum, É muito interessante isso. E você é confundido com todo mundo. uhum. Os caras misturam os nomes, né? Dos repórteres. O Denilson mesmo, ele é chamado de Cafu a todo momento. É. Se o Denilson Sou. é chamado de Cafu, imagina eu que sou só um repórter. Então tá tudo certo, tudo certo. Mas nós gravamos, temos me faltou a palavra aqui, mas a oportunidade de gravar com o Denilson e com o Foma e a gente seguiu da mesma pauta, vamos dizer assim, o pós. O pós. Tu teve o burnout. Sim, tive. Conta um pouquinho do como que tu achou o burnout. Tipo assim, Uhum. tá, é burnout. Sim. Porque eu acho que pode servir de informação para muita gente que está nos Uhum. vendo e não sabe E ainda eu que está acho- no momento. A oportunidade que vocês me dão, ela é maravilhosa, porque eu prometi que eu vou falar até o meu último dia de vida, as pessoas querendo ouvir ou não. Porque a saúde mental, ela foi muito negligenciada, ela ainda é negligenciada e muita gente tem preconceito com alguém que chega para você ou que expõe no ambiente de trabalho, na família,
porque está com um problema de saúde mental. O problema de saúde mental não é a pessoa estar enlouquecendo. O enlouquecer é um ponto muito lá na frente, que algumas pessoas, infelizmente, enlouquecem. Mas o problema de saúde mental é a depressão, a ansiedade, que são as duas mais comuns. O burnout, ele é a mistura das duas coisas. Um dia eu acordei com a decisão que eu não iria trabalhar. Simples assim. A coisa que eu mais amo na minha vida, que é a comunicação, no caso o jornalismo, a reportagem, um dia eu acordei e falei, eu não vou trabalhar. Eu não sei porquê, mas eu não vou trabalhar. E aí a tua cabeça começa a funcionar de um jeito maluco, porque ela te pergunta por que não vai e o outro lado diz não vou. Só não vou. Aí eu peguei o telefone, liguei para 2 chefes, falei que eu não estava me sentindo bem, não entrei em maiores detalhes e não iria trabalhar. Depois que eu verbalizei, foi pior, começou a piorar. Eu costumo fazer uma figura de linguagem. Sabe aqueles desenhos animados que tem um anjinho e um diabinho? Aí fica uma... O burnout, ele te coloca 2 diabinhos, não tem anjo. Um diz assim, eu nunca mais vou fazer isso, em relação ao trabalho. Porque o burnout é um esgotamento no trabalho. Não existe burnout da minha mulher, burnout do meu pai, não. Burnout é uma coisa é uma situação do trabalho. Aí, esse diabinho dizia, nunca mais eu vou fazer isso. E o outro diabinho dizia, e vai fazer o quê, bonitão? Imagina o grau da tua dúvida, da tua ansiedade, quando você está dizendo para você mesmo, eu nunca mais quero, mas eu vou viver do quê? Aí esse é o pico. Aí eu busquei o Alf, que é um grande amigo seu, Guilherme Alf, me indicou uma psiquiatra, a doutora Ana Paula. Olha só. Aí 2 dias depois dessa crise, aí eu passei esses 2 dias, eu não fui na Globo, né? Aí eu fui à consulta, a consulta demorou 1h40. O paciente fala 1 hora e a doutora fala 40 minutos. Nessa minha hora, eu acho que eu revi a vida inteira, como diz aquela bela canção do Milton Nascimento. Contei tudo, falei compulsivamente. E a doutora me disse assim, Marco, você está com ansiedade e depressão ao mesmo tempo. E ela me deu uma explicação que eu nunca mais esqueci, porque ela é muito simples. Ansiedade é quando você está pensando no amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Já antecipando. A depressão é você lamentando o que não foi feito ontem. Ou o que foi feito do jeito que você não queria. Significa o quê? O hoje, esse estúdio, vocês, eu estaria aqui sim, só o meu corpo. Que eu estaria olhando para você e pensando, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Eu olhava para você e pensava, e ontem, que coisa errada, que porcaria. E é desafiador, né? E com o tempo, o meu caso, eu não tive as coisas físicas. Tem gente que engorda muito, emagrece muito, tem queda de cabelo, a pessoa vai definhando. Costuma-se se dizer que a pessoa perde o brilho. Vocês devem já ter visto com muita certeza, gente. Com certeza. certeza. Mas meu Deus, ela era tão animada e tal. Pô, esse cara, né? Será que ele tá doente? Tá doente, claro que tá doente. Eu não, eu tive só essa coisa que a cabeça não parava. Então, você tem que ter medicação. Eu tive 2 medicações e terapia. Aí a terapia, para mim, que eu nunca tinha feito, tinha tentado fazer uma vez, mas não tinha dado certo, porque é a gente que escolhe o terapeuta, né? Não adianta alguém falar, ai, vai lá nessa mulher que ela é maravilhosa, vai nesse cara. Não. Eu só no terceiro, que eu me encaixei. Isso, ó aí. No terceiro... Na terceira pessoa que ele está... Aí a doutora me indicou um cara, o Zé. E aí a gente foi fazer uma entrevista, assim, a primeira conversa, por vídeo até, porque ele estava fora do Brasil. Aí eu falei 1 hora de novo. Quando eu terminei de falar, porque eu citava muito o meu trabalho, né? Porque é uma doença do trabalho. Citava muito o meu trabalho, citava muito a empresa. E eu tinha passado, se a gente somar a afiliada, que é a RBS Porto Alegre, a RBS Floripa e Globo, eu só trabalhei, né, nesse lugar. São mais de 20 anos. Meu primeiro emprego foi na 0 Hora, para você ter uma ideia, quando eu era estudante de jornalismo na URGS. E aí, quando eu terminei, ele falou assim para mim, Marco, primeiro de tudo e o mais importante, você não tem um emprego, você tem uma carreira. São coisas completamente diferentes. Nesse dia, com uma frase, ele mudou a minha vida.
Porque eu tinha muito a coisa. Claro, muito tempo no mesmo lugar, um lugar maravilhoso, o melhor lugar que tem no Brasil, o maior que todo mundo sonha. Uhum. Você acha que o mundo é aquilo. Mas o mundo é isso aqui. Uhum. Vocês estão aqui fazendo comunicação. Uhum. O equipamento é bom, né? Vocês estão no YouTube. Microfone de ouro, né? É um microfone de ouro. Exatamente. Sacou? Então, hoje em dia, a coisa tá pulverizada de um jeito, tá fatiada de um jeito, que não existe mais um lugar só. Claro que existem lugares muito legais, tem gente que sonha ainda estar nesses lugares, mas tem gente que já é feliz fazendo do seu jeito. E aí, quando ele me disse isso, eu já... Cara, é muito louco. Na primeira sessão de terapia, Tirou com a mão. ele tirou com a mão essa preocupação e eu comecei a pensar na minha saída. Uhum. Olha que coisa louca. Sendo que eu passei 3 meses afastado, né, do tratamento e tal, a parte mais aguda, voltei a trabalhar, fiquei mais até o fim do ano trabalhando normalmente, claro, com algumas exceções, numa boa. Mas já estava muito claro para mim que eu não quero mais fazer isso desse jeito. Uhum. Perfeito. E tudo bem. E tudo bem, porque isso que a gente está fazendo aqui também é comunicação. Com certeza. Também é. Sim. Mas não assim daquele jeito, com aquela pauta todo dia, e aí um dia a pauta é muito boa, no outro dia a pauta é uma bosta. Mas tem que Mas fazer. eu tenho que fazer, Aham. Claro. sabe? E aí foi assim que eu passei Porque tem que por estar na esse grade, burnout. porque tem que entrar, porque tem que fazer. Isso. Claro. Temos que estar lá. Teve uma vez que eu tive uma conversa com uma editora lá do Rio de Janeiro, eu sempre morei em São Paulo, né, na Globo. E aí eu tava conversando com ela e eu disse, olha, eu tô amanhã escalado para fazer umas entradas ao vivo no treino do Palmeiras, mas o Palmeiras tá de folga. Só pra. Vamos. Aqui. De repente Não, eles sim. não sabiam. Uhum. Ele tá de folga. Aí ela falou, ah, sim, não, mas é que nós temos que fazer. Eu falei, então, não vai abrir o CT. Isso é maravilhoso. A resenha é muito boa. Não, isso é vida real, pessoal. Não é brincadeira. Aí eu, Não, e mas eu é. tentando argumentar. É o seguinte, o CT vai estar fechado. É chave. Então sou eu, portão de fundo, e eu dizendo que lá dentro não tem ninguém. É isso mesmo? Aí veio a frase que pra mim é a divisora de águas. Mas temos que marcar presença. Aí eu fui dormir com uma dúvida. Eu entro pra história da TV brasileira falando a verdade, Cara, é muito. porque aí é o seguinte, o apresentador me chamaria e eu entraria dizendo, bom dia fulano, bom dia o amigo ligado no Sport TV, que isso aí era pro Sport TV. O programa sem audiência, né? Isso, O programa O pequeno. Palmeiras hoje está de folga. Quem deveria estar lá está por aí. E eu estou aqui para dizer que o Palmeiras ainda está aqui, de folga. Mas o estádio tá aqui, os portões. Amanhã eles voltam. E amanhã talvez a gente tenha alguma notícia sobre o Palmeiras, que nesse exato momento deu folga e os jogadores estão por aí. Fantástico. O caos. Faria história. Faria história. Criaria um grande problema, mas seria legal, seria libertador. Se eu tivesse $1 milhão na conta, Eu faria. uma Pois é. Mega Sena, ou se eu fosse mais louco do que eu sou, eu faria. Né? Mas não fiz. Porque, né, eu sou ainda, né, convivemos em sociedade, né? Não, um pouquinho só. É, que não ainda é bom ficaria senso aí legal, pra não ficaria botar. legal, Tá. não ficaria legal. Levemente não ficaria legal. Não Pensando na ficaria legal. carreira, né? Não, construir tudo isso agora, pra na folga do Palmeiras botar tudo abaixo. Imagina a manchete do UOL. Repórter fica puto e fala a verdade. Não tem ninguém aqui. Só eu tô aqui. Ah, ia ser muito bom, eu ia adorar. Tem uma música do Cazuza que eles lançaram lá nos primeiros discos, acho que no primeiro disco do Barão Vermelho, que ainda era com o Cazuza, que ele diz, quem quer ler o jornal de ontem com notícias de anteontem? É isso. Maior verdade do mundo. Uhum. Hoje que Ainda tem, mais hoje, né? hoje que tem a internet, né? Antigamente quando tinha o jornal, era tudo de ontem, mas é que a gente lê hoje. Agora não. Agora, É, de hoje não pra. tem mais Real como. time. Agora é né? a dúvida se é verdade ou não. Exatamente. Agora essa é a dúvida. É. Porque de tão rápido que tá, tu não sabe se o cara tá produzindo já, que acontece. Ou se tá. Mas com Vocês já trouxeram alguém aqui que fale tanto? E cara com tanta. Já trouxemos, né? Imagina. São Não, porque agora eu 136. percebi que eu acho que eu falei uns 5 minutos. Mas Mas eu- como um bom repórter que tu é, Sim, sim, sim. é a melhor parte. O problema é quando nós estamos aqui. a E pessoa aí, Marco, fala. como é que foi trabalhar na Globo? Legal. Bom. Ok. Pá! E aí, Muito legal.
Pra nós que não temos formação, não trabalhamos com isso, eu disse, Jesus, agora eu vou ter que botar a mão lá na língua e vou ter que começar a trazer pra cá. Hoje vai ser um problema. Exatamente. Não, e a gente só achou, tipo assim, tá. Vamos lá, começa a contar essa história. A gente já começa as mesas, a gente já sabe onde é que vai, vamos lá. Marcos, nesses anos todos, porque assim, como a gente tá nesse evento aqui, tem muita gente pra falar, então os nossos episódios, eles podem ter 1 hora, 2 horas ou 8 horas. Porque a gente tá preocupado com a conexão e com as pessoas que estão vendo. Quem não quiser ver até o final, que não veja. Mas como a gente tá nesse ambiente que tem muita gente querendo falar contigo, que tu também quer falar com um monte de gente, a gente tá fazendo episódios curtos. Sim. Desses 20 anos, assim, os maiores desafios e ensinamentos que tu poderia dar pra alguém, porque como a gente tem bar, a gente trabalha com uma meninada. Sim. A galera tá aqui, ó, trabalhando com vídeo, com imagem e tal. Nos altos dessa experiência toda, tu pode dizer assim, cara, ô Gabriel, tu tá trabalhando aí, cara, tá aí agora, não sei o quê, ou se tu quer continuar trabalhando comigo, o que tu diria para o que seria diferente pro cara ter uma carreira? Tchê, quando você consegue trabalhar num lugar que é o maior lugar do Brasil, é um dos maiores do mundo, você acaba trabalhando com muita gente que tem um nível lá em cima. Se você pensar numa TV pequena, de uma cidade menor e tal, você vai ter um cara que é muito bom, você vai ter uns outros 3 ou 4 que são bons, vai ter uma média legal. Na Globo, quando você chega lá, tem 50 pessoas que são muito boas. Então você meio que fica olhando para os lados, você aprende por osmose muita coisa, só que a régua sabe, é tipo a Premier League, para quem gosta do campeonato inglês. O campo é perfeito, os jogadores parece que correm muito mais, o passe é quase sempre certo, poucas faltas, é muito louco. E aí você naturalmente se programa para, cara, eu tô aqui, só que eu quero continuar jogando aqui. E aí as grandes experiências que eu tenho, na verdade, são de ter aprendido com pessoas muito boas, mas muito boas num grau assim que você não imagina. Eu trabalhei com cinegrafistas que eles estão entre os melhores do mundo, por exemplo. No acidente da Chapecoense, especificamente, morreu um cinegrafista chamado Ari Júnior, da Globo, que é um dos melhores que eu vi na minha vida. Só para você ter uma ideia, ele era o cinegrafista daquele programa da Globo chamado Planeta Extremo. Era o diretor de fotografia. Esse cara, infelizmente, estava no voo da Chape. E um outro cara, que é o Márcio Torres, que era o parceiro dele, o Márcio Torres me ensinou uma vez assim, porque me chamou a atenção que ele saía com um repórter mais graduado e trabalhava de um jeito. E aí no outro dia ele tinha que sair com uma estagiária, porque era uma coisa meio rápida, sabe? E ele voltava do mesmo jeito. Aí quando eu fiquei amigo dele, porque ele também é gaúcho como a gente, eu falei, Márcio, cara, eu te vi sair com o Ernesto Palha na Olimpíada e você fez X. Você saiu com a estagiária nova, você fez X. Aí ele falou assim, Marco, eu trabalho pra mim. Perfeito. Se eu não entregar, um dia, alguém vai dizer. Ele não entregou, eu tenho um nome. Ué, o fulano não é mais o mesmo? Então, essa busca pela excelência talvez seja a grande lição. E o meu grande feito, a minha grande alegria, meu grande orgulho foi num jogo entre Palmeiras e Corinthians, num clássico. Eu tava na transmissão, tava ao vivo, TV Globo. Eu olhei para trás e vi uma cena que é uma mãe que narrava o jogo no ouvido do filho que é cego. Putz. Começou hoje. Hoje tá difícil, né? Que dia difícil. Eu já chorei umas 2 vezes hoje. Mas eu vi isso aí. E aí eu vi aquilo, eu tô aqui, né? Aí eu olhei, assim, aqui onde tá essa geladeirinha. Da Fruc, inclusive, que é maravilhosa. Aí, fogaça! Não, sério. O Tiaguinho, você sabe, o Tiaguinho é meu grande amigo, meu irmão. O Tiaguinho vem pro Rio Grande do Sul só pra fazer 2 coisas. Comer X coração e tomar uma Fruc. Olha aí! Coisa maravilhosa. Sério, é a mais pura verdade. Aí, eu olho pra trás e vejo aquela cena, daí eu olho de novo, eu falei, meu Deus, aquele menino é cego. Porque a cena é autoexplicativa, é uma criança que não enxerga e a mãe tá no ouvido dele, contando o jogo. Aí, isso faltavam 5 minutos para terminar o primeiro tempo. Aí terminou o primeiro tempo, eu avisei o pessoal no caminhão de transmissão, falei, cara, eu vi uma cena aqui. Aí eles foram lá, fizeram imagens. Quando o jogo recomeça, que a gente ia contar a história, o jogo tava 0-0, o Palmeiras fez um gol. A coisa mais importante do futebol é o gol.
Daí a gente demorou um pouquinho, mas lá pelo minuto 20 eu chamei o Kleber Machado, né? Kleber, ele falou, diga, olha, aqui tem uma cena e tal, não sei o quê. Graças à internet, às redes sociais e o compartilhamento, isso... Porque a foto... Viralizou, sim. Entendeu? Tu olha a foto e fala, meu Deus, esse menino é cego. Uhum. Aí rodou o mundo de um jeito que a reportagem foi indicada para um prêmio na FIFA, lá naquela festa dos melhores do ano, que tem o Messi, que tem o Cristiano Ronaldo e tal, tem uma categoria que é o torcedor do ano. É uma categoria nova e tal, o torcedor do ano. E a Silvia, que é a mãe do Nicolas, ela foi indicada a torcedora do ano por conta da minha reportagem. E ela ganhou o prêmio. Eu tô todo arrepiado. Então, tipo, eu assim, essa é a minha... Essa eu falei, cara, hoje eu... Zerei a vida. Hoje eu zerei a minha vida. Por quê? Tinham lá mais uns 50 jornalistas, você bota mais uns 50 do planeta Terra, para deixar bem claro. E ninguém viu a cena. Eu vi. Eu tinha uma colega minha do meu lado, ela não viu, eu vi. Então, tipo, eu acho que valeu a pena. O que eu acreditei a minha carreira inteira, que é na história e não no fato. Uhum. Né? Se eu fosse descrever para vocês o que me deu mais prazer e me dá, é que se eu for contar a história do Gramado Summit, eu vou contar através de 3 personagens. Eu não vou chegar lá e vou dizer 8 horas, fulano de tal, 9 horas, fulano de tal. Não. É alguém que fez todos os esforços do mundo para estar aqui e essa pessoa curtindo essa Disneylândia que é esse evento. Uhum. Entendeu? É assim que eu conto. Ah, pode contar do outro? Claro que pode. Pô, mas eu conto assim. Mas o meu jeito é esse, é o chamado jornalismo de personagem. E aí isso é a premiação, assim, porque, sim, meu Deus, é uma coisa que não... Oscar. Desse tamanho não vai se repetir. O Thiago, supracitado, o cantor, disse que é o meu Grammy. Falou, Tchê, você tem um Grammy. É verdade. Tem um Grammy, que é esse. A gente já fez, a gente produziu ele uma vez, ou duas. Duas, a gente fez 2 shows dele. Na feijoada. Ah, sim, ele já veio. A gente fez o aniversário de 10 anos. De 10 anos, a gente completou 10 anos. Ele tem um amor por aqui, tem uma bisavó que morou aqui, ele faz essa conexão toda. Ah, que legal. Adora. E como Vai lá. Não, mentira. Quão libertador foi pra ti quando tu conseguiu sair, assim, né? Porque é quase conseguiu zerar ali teu burnout. Não zerar, né? Mas é um novo reencontro ali. Mas você sabe que o terapeuta, o Zé, ele deu a explicação pra mim. Ele falou, sabe quando tem uma maçã, você descasca a maçã e você percebe que ela tem um machucadinho. Aí você pode pegar uma colher e tirar o machucadinho. E resolveu, você come a maçã. O burnout é isso. Só que aquela parte, ela sai toda. Então acaba virando libertador, porque eu preciso me libertar daquela ordem de coisas. Uhum. Então, por exemplo, eu nunca deixei de gostar de ver jogo de futebol, mas eu não sinto vontade de estar ali à beira do campo, como eu passei 20 anos do lado do banco de reservas. Uhum. Eu frequentei um lugar que quem gosta de futebol daria a vida para ficar ali. Eu ouvi coisas que vocês não imaginam, eu vi coisas que vocês não imaginam. Eu vi o medo na cara de um jogador, eu vi a confiança, eu vi a felicidade, eu vi a frustração. É muito louco isso, muito louco. E eu continuo vendo futebol, amando, mas ali passou, sabe? Sim, não faz mais. Eu limpei aquele negócio e eu sei que, porque ele já me ensinou que daqui a pouco pode voltar, daqui a pouco, mas ele costuma sempre elogiar a condição psíquica de todo mundo. Ele falou, o psíquico da gente é tão inteligente que ele resolve tudo. Teve uma vez que eu tava na rua fazendo matéria, aí eu voltei, quando eu já tinha voltado da licença. Uhum. Aí eu voltei e fui direto para casa. Eu não precisava subir a redação. Uhum. Aí eu saí, fui lá, peguei a minha motinha, que eu tenho uma motinha elétrica. Em São Paulo, eu ando com ela porque eu moro ainda muito perto de onde é a Globo. 1 quilômetro e pouco, então eu ia de motinha elétrica. Aí fui lá pegar a minha motinha, não fui na redação e contei para ele porque tinha terapia logo depois. Falei, cara, eu não senti a mínima vontade de ir lá na redação. Aí ele falou, é a tua cabeça te preparando para não precisar mais ir na redação. Uhum. Aí ele fez uma comparação quando as pessoas se separam. Ele disse, a casa é uma coisa muito simbólica. Tem gente que não consegue voltar para casa, né? Tem gente que não dorme na mesma cama, tem gente que não... Exatamente porque é a cabeça que tá te dizendo. Sai daí que acelera o processo. Então, tipo, sinceramente, tá? O sofrimento
Felizmente não foi grande. E como é que tá agora essa época agora, cara? Tipo assim, eu tô fazendo algumas coisas novas, tipo, eu experimentei aqui, nesse evento, um palco com o Denilson e um palco com o Foma. 2 entregas completamente diferentes, sim, né? Mas uma coisa tão linda. E eu acho que talvez pelo meu preparo de anos e anos e anos e anos fazendo coisa ao vivo, é uma tranquilidade, assim, é tão bom. Ah, gostou. Já gostei. viu? Vamos ver ele brilhar bastante nos palcos, então. Eu gostei muito do final com o Denilson. Tu conseguiu deixar o Denilson sem saber e deixar ele sem resenha. Ele é todo dessa aí de querer derrubar a gente. Ele é o tempo todo. Aí, eu faço isso. Eu tive o prazer, o Bruno Rezende, o Bruninho, o levantador de vôlei do Bernardinho e tal. O Bruninho, ele tá na Itália agora, é o último ano dele na Itália. Aí ele vem pro Brasil para jogar a próxima temporada aqui e encerra a carreira. E ele resolveu jogar em Campinas porque ele cresceu em Campinas. A mãe dele, a Vera Mossa, é de Campinas, o Bernardinho é do Rio de Janeiro. E ele teve um livro lançado na Itália, porque ele passou a maior parte da vida dele na Itália. Quando ele tinha 4 anos, ele foi morar na Itália, porque a Vera jogava na Itália e o Bernardinho virou técnico. Ele foi alfabetizado em italiano, em Modena. Então ele teve esse livro lançado pro público italiano. Uma editora brasileira, a Sextante, comprou para lançar o livro dele do Brasil e chegou à conclusão que faltavam histórias brasileiras. Faltavam histórias da criança no Brasil e do início dele no vôlei. Ele me indicou e eu escrevi essa parte brasileira do livro dele. Que legal. Que deve ser lançado até o fim do ano, o livro do Bruno. E tô escrevendo, esse eu tô escrevendo todo, que é o livro do Foman. Esse livro eu aposto muito que ele vai causar muito impacto, porque a gente está contando exatamente o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4. Hoje a gente gravou com ele e a energia era surreal. O jeito que a gente ficou aqui foi... Só que o que se passou nos primeiros dias, as pessoas não fazem a mínima ideia, porque... Nem ele faz. Imagina. Nem ele faz, porque o Brasil mandou médicos para lá. E esses médicos entraram em conflito com os médicos colombianos. Em vários dias, por várias questões diferentes. Os brasileiros estavam certos, eles conseguiram vencer a briga e eles estão vivos, né? Só que a gente vai contar todos esses... Tem coisas... Ai, meu Deus, eu preciso muito desse... Mas inacreditáveis mesmo. Quando lança mesmo? O do Foma é um pouquinho antes do fim do ano. Ai. Marco, vou te agradecer de todo o meu coração. Foi até que amanhã. Não, amanhã eu volto, né? Eu volto, tá? Porque eu queria muito ouvir, mas o show tá nos esperando. Sério que o show tá só esperando a gente? Tá nos esperando. Eu tô... Acabei de sinalizar que os caras... Pode abrir a gaita. Pode trazer meu vinho. A trinada, pode trazer mesmo. Que maravilha. E eu queria te agradecer de todo o meu coração pela tua bondade de vir aqui, cara. No final do dia, o evento é maravilhoso, mas ele é cansativo, porque a gente tá o tempo todo exercitando várias conversas, e tu vir aqui nos contar pouquíssimo da tua história, mas que pra nós é muito, muito rico. Mas, cara, eu respeito muito todo mundo que trabalha. As equipes que trabalharam comigo sempre falavam a mesma coisa. Cara, porque lá eu não tenho nome, né? Em São Paulo meu nome não é Marco, é Tchê. Cara, o Tchê, ele não suporta o vagabundo. Então, quando eu vejo as pessoas trabalhando, eu vou lá e vou... Não, eu vou. Que irado. Eu sei que tá todo mundo trabalhando. Que irado, cara. Muito bom. Marco, pra quem ainda não te segue, pra quem ainda não te vê... Sim, tem o meu Instagram, é Maurélio, de Marco Aurélio, Maurélio Souza, com Z. Essa é a rede que eu mais uso. Perfeito. E aí vai achar os canais lá onde vai te achando, tem a participação, tá junto com o Denilson no YouTube do Denilson, tem as coisas todas lá. E nada melhor que encerrar assim, com música. Olha, com música. Cara, obrigadão, Marco. Valeu mesmo. Muito obrigada. Vai com Deus. Muito ansiosa pra ler os livros muito já. Obrigado e boa sorte com o podcast. Obrigada. E com os 250 negócios que vocês têm. Muito obrigado. Beijo, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.